Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12:14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements en parole. Shalom libota nzambe. Napesi nzambe merci nzambe asungenga na yo tokutana lisusu na pokwa lelo. Agradeço a Deus, já se permitiu para nós encontrarmos nesta tarde de hoje. Vanda naona kombo na Yesu. Toma o teu assento em nome de Jesus. Kombo ya Yesu Kristo etomba malisusu likolo ya bakombo nyoso. O nome de Jesus seja exaltado de todos os nomes. Témoignage tozo continuer na partie ya mibale. Testemunho vamos continuar na segunda parte. Lobi tobandai kolobela lola. Ontem estávamos a falar do paraíso. Eza na esika moko oyo soko kufi lelo kokende kokota na kombo ya lola. Há lugar preparado hoje, se tu morrer, irá lá entrar, chamada paraíso. Yango moni Yesu Kristo na croix aebisaki moyibi. É isso Jesus confirmou no ladrão na cruz. Kaka lelo Mesmo hoje, okozala nanga na paradis. estarás comigo no paraíso. Soko kufikati na nkolo Yesu Kristo. Se tu morreres em Cristo Jesus, Sikoyo agora mesmo, okokota na lola. entrarás no paraíso. E mokolo moko E dia, okokende na esika oyo nano efungwami te na kombo ya Nouvelle Jérusalem. irás numa cidade que ainda não está aberto, é chamada Cidade de Nova Jerusalém. Lobi na lobaki po okota na lola. Ontem eu disse para que tu entras no paraíso, Esengelo yamba Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi. tu tens que aceitar acolher Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Mokolo yo yambi Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi abomo inayo. No dia que tu aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador da tua vida, Yesu Kristo apesi yo robe ya pembe lokola symbole ya bosanto. Jesus Cristo te concedeu uma túnica branca como símbolo da santidade. E robe wana tanza na mokili okoki kotia yango tache te. Aquela túnica, enquanto tu vives neste mundo, não pode colocar nenhuma mácula. Tache na lobaki eza lisumu. Eu disse que a mácula são pecado. E soko osali lisumu Se tu cometer o pecado, okoki kobomba yango te. quando tu cometes o pecado, não pode escondê-lo. Esengelo confesaka masumu na yo tango oza na mokili. Enquanto tu vives no mundo, quando comete pecado, confessa logo. E nalobaki Yesu Kristo kaka mokolo yambi lokola nkolo pe mobikisi. Eu disse, no mesmo dia que tu aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, Apesi yo nzoto ya bakristo. Ele concedeu a ti um novo corpo dos cristãos. Na lola No paraíso, tobandai komona bakristo nyonso na nzoto oyo te. nós não víamos os cristãos aqui na terra nesse corpo humano. Tobandai komona bango na nzoto ya nkembo. Nós víamos a eles num corpo da glória. E lobi na ebisaki yo ke tokendaki na lola sima ya liwa na nga liboso ya mibale pardon. Ontem eu vos falei que fui levado até o paraíso depois da minha segunda morte. Tango tokotaki na lola Quando entramos no paraíso, namonaki bandako. eu vi casas. Nalobaki bandako wana ezali bandako oyo bakristo bazotonga tango baza na mokili. Eu ontem disse, são casas que os cristãos edificam enquanto ainda estão na terra. Ndako wana ozotonga eza pona yo moko. Aquela casa que tu constrói é por tu próprio. Esengelo silisa ngo tango oza na mokili. Tu deves acabar aquela casa enquanto vives aqui na terra. Ezali na ba principe oyo sengeli otosa pona kotinda ba matériel ba anjo baza na lola batongelo ndako. Existem princípios para que tu envia o material para que os anjos que estão lá começam a edificar o teu edifício. E ba anjo wana na lola musala na bango ezali kozela yo otinda ba matériel po batongelo ndako baza na musala mosusu te. Aqueles anjos lá no paraíso não têm outro trabalho a não somente a ti. Ele espera que tu envias o material para que eles edificam a casa para você. Soki yo ozotinda te ozala na musala te. Se tu não estás a mandar,
ela também não tem trabalho. nalobaki principe ya liboso mpo otonga ndako na lola esengeli ozala moto atangaka bible. Eu tinha dito, o primeiro princípio para que tu edificas a casa no paraíso, tens que ser pessoa que leia a Bíblia. nalobaki kotanga bible oyo ozosala yo moko. Eu tinha dito, ler a Bíblia individualmente, pessoalmente. Principe ya mibale nalobaki esengeli ozala moto na mabondeli. Segundo princípio, eu tinha dito que tu deve ser pessoa de oração. Principe ya mis nalobaki esengeli ozala moto oyo avandi na kati ya louange mpe adoration. E o terceiro princípio, tu deve ser uma pessoa sentada no louvor e adoração. E na kati ya louange mpe adoration nalobaki ebele ya banzembo emataka na lola te. E dentro de adoração e louvor, eu tinha dito, muitas canções não chegam no paraíso. Mpo na nini? Mpo nzembo emata na lola esengeli erespecte des principes oyo nzambe atia liboso na yango. Porque para que uma melodia sobe no céu, deve respeitar dois princípios que Deus colocou no meio. Principe ya liboso ezali Primeiro princípio existe, esengeli inspiration ya nzembo wana euta epai ya nzambe ye moko. primeira coisa, a inspiração daquela música deve vir de Deus ele próprio. Principe ya mibale ezali O segundo princípio é, esengeli ezala nzembo ezo reconnaître misala ya Yesu Kristo na ekulusu. tem que ser uma canção que está reconhecer as obras de Cristo na cruz. Na mokili soki boyembaka rap na église boyebaka nzembo ya rap na lola emataka te. Aqui na igreja, no mundo, estamos a cantar música, rap, então lá no céu o rap não sobe. Banzembo nyonso bozoyemba oyo eza lokola bazuk nayebi te soki zuk bobenga yango ndenge nini awa. Outro tipo de música que às vezes que os cantores gospel imitam o mundo, que atuam na igreja, não sei como que vocês chamam aqui. Banzembo bongo na lola emataka te. Esse tipo de música no paraíso não sobe. Nzembo ezomata na lola O hino que sobe no paraíso ekoki kozala na tre moko te to na bosangani moko te na banzembo ya mokili. não pode ter nenhuma mistura com aquelas melodias de músicas mundanas. Na kati ya banzembo Dentro de músico ou de música, ebele ya ba oyo bazoyemba soi-disant banzembo nzambe baza na nzambe te nzambe sa rejeta bango. muitos desses cantores gospel que estão a cantar músicas religiosas, muitos deles foram rejeitados por Deus já há muito tempo. Ebele basimbikisi Muitos foram no mundo maçônico ebele pe bazovivre na kati ya masumu. e muitos deles estão a viver no mundo do pecado. Na maladie de l'église Yesu Kristo alobai na ngani. Na doenças da igreja, Jesus me disse o quê? Église ezala na misu. A igreja tem olho, tem vista. Église eza na matoi. A igreja tem ouvido. Église eza na munoko. A igreja tem boca. Église eza na maboko. A igreja tem mão. Église eza na makolo. A igreja tem perna. Oyo nyonso outi kotanga ezoconstitue nzoto. Tudo que nós citamos constitui o corpo. Misu ya église ezali parti oyo Yesu Kristo atindaka ba vision na kati ya église. A vista da igreja é a parte onde Cristo revela as suas visões dentro daquela igreja. Matoi ya église ezali parti oyo eyokaka ainsi dit l'Éternel. Os ouvidos de Deus na igreja é aquela parte que ouça em si, diz o Senhor. Na église ifo boyokaka nzambe. Na igreja devem prestar atenção, ouvir, falar, ouvir Deus. Monoko ezali parti oyo église elobaka pe esololaka na nzambe. A boca é a parte que a igreja fala e conversa, dialoga com Deus. Maboko ezali parti oyo esimbaka mapamboli kouta epai ya nzambe mpo na église. As mãos é a parte que recebe as bênçãos vindo de Deus para com a igreja. Makolo ezali parti oyo esengeli kokolisa pe komatisa a église. Os pés é a parte que faz com que a igreja cresça e sobe.
Nzambe asala église na ye po emataka ekola. Deus fez a sua igreja para crescer e subir. Etikala bebê te, etikala moquete. A igreja não pode ser assim magrinha, tipo bebê. Sikoyo tangu bino bozoyemba nzembo ekati bino connexion na lola. Quando vocês estão a atuar uma música que cortou a ligação entre vocês com o paraíso, Boyeba ke bozali kobebisa moko ya baparti ya église. saiba que estão a destruir uma das partes da igreja. Tango nyonso boyembaka nzembo emataka na lola te. Cada vez que vocês atuam, a vossa música não chega no paraíso, Bokoboma lisu ya gauche. vocês vão destruir o olho esquerdo. Mokolo bokosisa koboma lisu ya gauche bokoti na lisu ya droite. O dia que vão acabar de destruir o olho esquerdo, vão vir no olho direito. Église na bino ekozwa ba vision ko ute pa ya Nzambe te po boboma deja misu nango. A vossa igreja não chegará mais de receber visões vindo de Deus, porque o olho da igreja vocês já furaram. Bokoki pe kobebisa matoi. Podem também destruir os ouvidos. Soki bobebisi matoi bokoyoka Nzambe te. Se já destruíram os ouvidos, nem a voz de Deus não chegará mais de ouvir. Bokoki obebisa monoko. Podem destruir a boca. Soki bobebisi monoko maloba na bino ekomate pa Nzambe te. Se destruir a boca, significa na igreja, todas as vossas orações, as palavras não subirão lá a Deus. Bokoki okata maboko. Podem cortar as vossas mãos. Soki bokati maboko église na bino ekovivre mapamboli ko ute pa Nzambe te. Se cortarem as mãos da igreja, a vossa igreja completa não viverá mais a bênção vindo de Deus. Bokoki okata makolo. Podem cortar os vossos pés. Soki bokati makolo église na bino ekokola te ekozala na pasi ya kokola. Se cortar os pés, a vossa igreja nunca mais vai crescer. Entrará numa grande dificuldade do crescimento. Pona nini? Porque Boyembaki banzembo moko ya batu baza ba sataniste. vocês se misturaram, atuaram músicas daquela gente que são satanistas. E bandi ko détruire église na bino. E começa a desfazer a vossa igreja. Boko anjo baninga na musika. Vão começar cobiçando os outros de longe. Bino bokozala na difficulté makasi na kati ya église na bino. Na vossa igreja vão mergulhar numa grande dificuldade. Ebele ya bato na mokili oyo Muita gente neste mundo bakoma na bango ba adorateur ya Satan. já são adoradores do Satanás, Mais baza ba ignorant. mas são ignorantes. Soko yembaka banzembo wana Se tu amas essas músicas, mokolo kokufa pe okokota lola te. o dia que você morrer também, a porta para você está fechada. Okozala considéré comme adorateur ya Satana. Tu serás considerado como dos adoradores do diabo. Eza kaka musique te. Não é somente a música, Eza pe na ba danse oyo bozobina na église. até dança de louvor que estamos a dançar hoje nas igrejas. Bokoki jamais kozwa danse ya mokili bobina ngo na kati ya église. O sebene do mundo trouxeram até dentro da igreja. Soki bobini danse ya mokili na kati ya église. Se dançar essas músicas mundanas dentro da igreja, Bokati connexion entre lola na église na bino. vocês cortam a conexão entre o céu e a vossa igreja. E bokoti na kati oyo bazobenga maladie de l'église. Vocês vão entrar naquilo que nós chamamos a doença da igreja. Bobandi ko détruire église na bino. Vocês já estão a destruir a vossa igreja. Eza lisusu na likambo ya rythme. Tem problema também de ritmo. Rythme ya banzembo ya mokili bokoki obeta ngo na église te. O ritmo da música mundana. Os músicos não podem atuar na igreja. Soki bobeti yango na kati ya église bokati connexion entre église na Nzambe. Se vocês tocar na igreja, cortam a ligação entre vocês com Deus. Nyonso bokosala wana
tudo que vocês vão fazer aí, nzambe akozwa na ye gloire place wana te. Deus não está lá para receber glória. Diable nde akomi kozwa gloire place wana. É o diabo agora que está recebendo glória naquele lugar. Bokoti na kati ya maladie de l'église. Entram na doença da igreja. Bobandi sikoyo ko détruire église na bino. Agora estão a destruir a vossa própria igreja. Na bayembi, Nos cantores esengeli babondela nzambe makasi. devem começar a orar muito a Deus, Pour que nzambe apesa bango litoi ya molimo. para que Deus lhes dá ouvido do Espírito, Po bazala na discernement ya banzembo. para que eles tenham discernimento de música. Mais na pamboli nzambe awa quand même ça va. Agradeci Deus aqui. Sim, senhor, tá bom. Nzamba pambola bino parce que banzembo bozo yemba gloire Deus à Dieu. abençoe, porque as músicas que estão a atuar são músicas mesmo da conexão. Ebele ya l'église banzembo bayemba rimataka te na lola. Amado, muitas igrejas, as músicas dele não sobem no céu. Wana ezalaki lokola troisième principe, Isto foi o terceiro princípio, la louange et l'adoration. o louvor e a adoração. Mais nzembo nini esengeli oyemba? Mas qual é o tipo de música gospel que você deve cantar? Natunaka ange. Natunaka ange motuna. Eu perguntei ao anjo essa questão. Banzembo eze belé na mokili na biso. Há muitíssimas músicas aqui no nosso mundo. Bayembi baze belé na mokili na biso. Temos milhões e milhões de cantores no mundo. Siko yebisanga na koyeba na bayembi wana na banzembo ndenge nini? Agora, como é que vou entender e me explica como que vou saber esses cantores com as suas músicas? Ange azongisela kinga. O anjo me respondeu, Seriren. irmã Irene, Yebisa batu na mokili tango kozonga. avisa a pessoa do mundo quando tu regressa lá, Esengeli na bango babongola mitema. eles devem se converter seus corações. Bayamba Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi. Que eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Kaka molimo mosantu ndako pesa bango discernement. É só o Espírito Santo que irá lhes dar discernimento. Moto akoki ko expliquer yo banzembo azate kaka molimo mosantu. Ninguém pode explicar música boa, música mal, somente o Espírito Santo. Apesa nga exemple moko. Ele me deu um exemplo, Ayebisa ngai. me disse, Sœur Irene. irmã Irene, Yo nanu omona te ke nzembo moko batu bazo yemba ngo pe bazo bina makasi me yo zo yoka no posa nango te. você nunca viu no mundo uma música, todo mundo tão a dançar, tão a gostar, mas aquela música para você não estás a sentir nem gosto, nem vontade de falar uma palavra daquela música. Na ebisi esi salama. Eu lhe disse, já vi isso. Ayebisi nga lisusu. Me disse mais. Nanu omona te ke ozwi banzembo otie na répertoire na yo. Nunca você viu, pegas a tua música, coloca no teu repertório. Mokolo mosusu oyoki mungongo elobi na yo. Outro dia ouviste a voz a te dizer, Longola nzembo oyo. afasta essa música. Efase susu oyo. Afasta essa música, apaga. Efase lisusu oyo. Apaga essa. Sima ya mikolo. Depois de alguns dias, Omoni bayembi wana na misala mabe. você próprio vai ver aqueles cantores nas malas obras. Omilobeli ya solo. Você próprio vai se questionar dizendo, sim, na verdade. Yango na yokaki molimo nanga elobi na longola bango na banzembo nanga. É por isso que eu senti no meu interior, o meu espírito dizendo que afasto eles nas minhas músicas. Ange alobi Sœur Irene ezalaki yo te. O anjo me disse, irmã, não é você. Ezalaki molimo mosantu. Era mesmo o Espírito Santo. Lokola mutu wana akomi ko adorer Satana. Como aquela pessoa já tornou adorador do diabo, Yona ye boza molimo moko te. você com ele já não se encontram no mesmo espírito. Molimo mosantu azakati na yo akokabola bino. O Espírito Santo que está em ti vai vos separar. Yango na yebisi yo. É isso que eu te disse. Tango kozonga na mokili. Quando tu regressar ao mundo, Yebisa bato na mokili babongola mitema. avisa os homens da terra para se converter. Batambola na kobanga nzambe. Andam no temor de Deus.
kaka molimo mosantu ndaza capable ya kosunga bango. Somente o Espírito Santo que tem capacidade para lhes ajudar. Wana ezalaki troisième principe na biso. Isto estava dentro do terceiro princípio. Nalola toyoki bazotinda ba matériel. Lá no paraíso vimos que ao enviar material, Ange alobi na ngai yaka. o anjo me disse: venha. Toketi na ndako oyo ba ange babelelaki bazotinda ba matériel. Fomos até naquela casa onde os anjos gritaram que estão enviando material. Ange alobi na ngai tala na se. O anjo me disse: olha embaixo. Tango alobi na ngai tala na se. Quando olhei embaixo, Namoni ni eu vi na ekomona na mokili na biso. Eu viver no nosso mundo, Bato nyonso babandai kokende koteya sango malamu. todos aqueles que iam pregar a boa nova, Babandaki kotinda ba matériel na bango likolo. eles mandavam seus materiais no céu. Ange alobi koteya sango malamu eza pona mokristo nyonso. O anjo disse: pregar a palavra de Deus é para todo aquele que tornou cristão na verdade. Ndengo yaka wana kati ya eglise. Conforme tu anda vir na igreja, Esengeli oteyaka bato na masumu libanda omemaka bango na ndako ya Nzambe. você como cristão, o teu trabalho de evangelizar os mundanos que bebem, que estão lá fora, lhes trazer aqui na casa de Deus. Okoki kovandaka kaka yo moko te na ndako ya Nzambe ndengo ya. Você não pode aceitar somente tornar o único cristão da maneira que tu vieste estar sozinho na casa de Deus. Esengeli bato oyo yo oteyi pe bazala awa na ndako ya Nzambe. E aquelas pessoas que você pregou, eles também devem estar contigo na casa de Deus. Bato oyo bazoteya sango malamu. Todos que estão a pregar a boa nova, Soki moto aye liboso ya Nzambe, se a pessoa vir à frente de Deus, abongoli motema, se converter, atiki masumu, deixa o pecado, na robe na yo ya pembe, na tua túnica branca, mokolo kokota na lola, o dia que entrar no paraíso, okomona ngo na ba perle. você vai notar, vai ter sinais. Nombre ya ba perle kokuta na robe na yo, Ou o número dos alfinetes que encontrarás dentro da tua túnica ezali nombre ya milimo oyo yo memaki ya Yesu Kristo. é o número das almas que você fez converter em Jesus Cristo. Bato oyo bazoteya sango malamu, Os que estão a pregar a boa nova, ezali bato oyo bazotonga bandako ya milai pe minene makasi na lola. são esses que estão a construir casas muito compridas e muito grandes no paraíso. Bato oyo bazoteya sango malamu, Os que estão a pregar a boa nova ezali bato oyo bakozala lokola ba serviteur ya premier rang na lola. são esses que vão ser como primeiro servo da primeira linha lá no paraíso. Liboso ya Yesu Kristo, À frente de Jesus, kokanisa te bato nyonso nde bakozala kuna. não pensa que no paraíso todo mundo vão estar à frente de Cristo. Eza na ba serviteur ya premier rang nde bakozala na lola. Tem servos da primeira linha que vão estar lá no Banani, paraíso. banani, São quem? ba oyo bazokende olukela Yesu Kristo milimo. Aqueles que estão a ir à busca de almas para Cristo. Ba oyo tango mosali ya Nzambe azoteya bino, azoloba na bino awa liboso bozoyoka bozotosa. Aqueles quando o pastor está pregando na igreja e você está a ouvir, estão a ir praticar lá fora. Ba oyo batelemaka kodiskite na maloba oyo Nzambe apesi na kati ya mosali na ye te. Não é aqueles que venham trazendo contradições, discussões nas pregações que saem através dos pregadores da igreja. Pasteur Riban te yo awa, O pastor Ruben pregou aqui, okibanda, você sai fora, obandi ko critiquer. começa agora a criticar a mensagem. Pasteur palekisi na ba mateya na Ah, ye. ele também demais nessas pregações. Soko zungolu ya okota lola, Se você tiver graça de entrar no céu, okozala na ceinture ya Yesu Kristo te. você não estará na cintura de Jesus. Okozala musika, Está no paraíso, mas você lá, numa lueca longe. ba serviteur ya premier rang, O servo da primeira linha eza ba oyo badiskitaka na maloba Nzambe te. não são aqueles que discutem com a palavra de Deus. Bango wana nde bakozala pene pene ya lola. São esses que estarão perto
okosutuka na malueka lola ndenge frère alobi. Vas assustar lá, você está lá no malueca do paraíso. Okosutuka kuna na mbanza nkongo ya lola. Você vai estar lá no Wimba lá do paraíso. Okosutuka kuna na bawiji ya lola. Você vai estar lá numa queda do zombo lá no fundo Na do paraíso. makela ya lola. Lá numa queda do zombo do paraíso. Menzoka nde banyinga na Yesu Kristo liboso. Enquanto os outros estão aqui cara a cara com nosso Senhor. Okomi pe na lola ngonda kwesila te. Você vai entrar no paraíso, a tua casa até não está acabada. Ndako esila te. A casa inacabada. Troisième principe. Terceiro princípio. Mobeko Yesu Kristo apesa. A lei que Jesus deu. Mutu nyonso yaka na église fote ya sango malamu batu baya awa babongola mitema po yo bimaki libando tei bango. Toda pessoa que anda colocar o pé dele na igreja, a tua missão tens que evangelizar pessoas e aquelas só devem vir aqui na igreja porque você les evangelizou. Ba place a vide kokoza la te. Na igreja não pode ter bancos vazios, buracos na igreja. Il faut bakisaka bakiti. Cada dia, cada domingo, as cadeiras têm que se aumentar. Po batu bazoye belé. Porque cada dia se acrescenta número de pessoas. Po batu wana baya fo yo kende ver bango. Para que aquela gente venham, primeira coisa, você vai ao encontro deles. Toyoki lisusu bazotinda ba matériel. Ouvimos mais, estão a enviar material. Anja lobi nanga yaka. O anjo me disse, venha. Tokei. Fomos. Tina ndako oyo bayambaki ba matériel bazotonga. Até naquela casa que receberam material estavam construir. Anja lobi nanga oyo eza cinquième principe. O anjo me disse, este é o quinto princípio. Mais na cinquième principe, No quinto princípio, ba sous condition eza misatu. subcondições são 3. Namoni ya liboso nini? O primeiro que eu vi, Namonaki batu na beglise bazokendo futa badim. eu vi na igreja pessoas pagar o dízimo. Batu bazokendo futa badim. Pessoas iam pagar o dízimo, Mais badim nyonso te ebandaki komatisa kuna lola. mas não é todo o dízimo que fazia construir as suas casas lá no paraíso. Badimo ebandaki komatisa banda kuna lola talaki muke. Os dízimos que fazia edificar as suas casas lá no paraíso era bocado. Anja lobi nanga boye. O anjo me disse assim, Sœur Irène, irmã Irene, po badime mata na lola. para que o dízimo sobe até o céu, Esengeli moto azopesa ngo azala fidèle epai ya Nzambe. é que vem a pessoa que está a dar o dízimo, ele deve ser fiel a Deus. Tango nyonso Nzambe azopesa yo esengeli opesa Nzambe. Cada vez que Deus está a te dar, você deve retribuir a Deus. Bopesaka pasteur dim na bino te. Vocês não tragam dízimo nos vossos pastores. Bopesaka yango epa Nzambe. Vocês tragam dízimo a Deus Na nzela ya mosali na ye. no canal do seu servo. Bato oyo bapesaka badim te bafutaka te bakota lola te. Os que não pagam dízimo, o paraíso aqui só está a ouvir pelos ouvidos. Moto nyonso azoya awa esengeli afutaka moko na zomi. Toda pessoa que está vindo à igreja deve pagar a sua 10ª parte. Soko futaka dim te yebaki oza muyibi. Se tu não pagas o dízimo, és um ladrão. Ange alobi na ngai yebisa miyibi ya dim tango kozonga. Yesu Kristo alobi ba changer. O anjo me disse, avisa os ladrões que estão cheios na igreja, que roubam o dízimo, quando você voltar para eles mudarem. Okosaka no pasteur te. Você não anda dando pastor. Nzambo azwaka ngo nda azomona yo. O Deus que recebe que está te ver. E batu nyonso tokomi déjà na fin du mois, hein? Bino nyonso bofuta dim. Já estamos no fim do mês. Cada um de vocês paga um dízimo. Esengeli bofuta. Devem pagar. Aye koyebisa nga lisusu. O anjo me disse mais. Dim na yo po emata. O teu dízimo para subir. Esengelo futa ngo na maboko ya mosali oyo azobanga Nzambe.
você deve pagar o teu dízimo na mão do servo que tem temor de Deus. soki pasteur na bino za ndumba dim no mataka te. Se o vosso pastor é prostituta, então lá o vosso dízimo não sobe. Esengeli pasteur na bino azala na réputation ya lamu liboso wana dim na bino emati. O vosso pastor deve ter uma boa reputação na vista de Deus. É assim que o vosso dízimo sobe. Exate que tu royo pesi Não é porque esta vez deste tu ano lobi te na tena lekisa bongo na pesa tu royo zoya. e depois você dizendo que não, esta vez não vou dar, vou guardar ainda na próxima vez. Wana bakati kotonganda kunona lola. Ali também vão cortar de construir a tua casa no paraíso. Po esengeli na yo o réparer. Que vem você reparar. Elo ekamwisa inga tangu bapesi ba enveloppe ya réparation badim batu bazui muke nzonga nde batu baza ebele bafuta badim te. O que me fez admirar quando deram os envelopes para cada um reparar a falha de não dar o dízimo, pouca gente vieram buscar os envelopes. Mas aqui, muitos estão aqui não dão o dízimo. Ndeko na nga memi message na dim wana na ozolo te ponga bafuta nga dim te. Amado, eu apenas te trouxe a mensagem porque na parte do dízimo eu não tenho nada, eu não me pagam o dízimo. Eza po bongisa relation na yo na Nzambe. É para você organizar muito bem a tua relação com Deus. Dim na yo pepo e matana lola. O teu dízimo para subir no paraíso Esengelo pesango e pa ya serviteur na lobi servante te. Oyo aza mobali. você tem que pegar o dízimo e entregar no servo. Não é serva, mas é um homem. Bongo eko matana lola. É assim que vai subir. Dim na yo po e matana lola. O teu dízimo para subir no paraíso Esengeli ozala na église o bateyaka yo message ya sali ya lobiko. você tem que estar, frequentar numa igreja que te ensina mensagem da salvação. Na sala constant moko Eu notei uma coisa: ba pasteur o bateyaka batu message ya sali. os pastores que pregam pessoas sobre a mensagem da salvação, Na ba église na bango bandimi bafutaka dim na pasi. Na ebite so ba pasteur na lobi likambo mususu. nas igrejas deles, os membros daquelas igrejas até não pagam dízimo, mamãe. Bandimi bafutaka moko na zomi na pasi. Os membros pagam dízimo com muita dificuldade. Siko yoka ba explica kinga dim eza nini. Agora me explicaram dízimo é o que é. Balakisi nga bilanga. Me mostraram uma lavra. Na bilanga wana mutu akoni biloko na ye. Naquela lavra a pessoa semeou a sua semente. Ngonga ya kobuka ekoki. Chegou o tempo de recolha. Wana biloko ekoli. Assim a sua semente está maduro. Moto wana tango akoya akobuka biloko nyonso te. Aquela pessoa, quando vir recortar a sua semente, não recortará tudo. Akotika ndambo biloko na mabele. Vai ter que deixar uma metade de seu produto na terra. Pona mikolo ezo ya bilanga na ye bota lisusu biloko. Para que dias que vem na sua lavra celestial nasce de novo sementes. Azwaka moyen ya kobuka. E recebe o meio de recortar. Soki yo longoli dim na yo. Se tu tirar a tua 10ª parte, Ezali semence ozongisi epai ya Nzambe. é como se fosse uma semente que você retribuiu de novo a Deus. Po Nzambe continue kopambolaka yo. Para Deus continuar te abençoar. Soko ozozongisa eloko moko te na mabele, eske mabele ekobota? Se você não está semeando e recolheste tudo e não devolve nada na terra, a terra vai produzir mais? Mabele ekobota. Vai reproduzir? Nde bongo batu bamibendelaka bobola. É assim que nós se chamamos que somos pobres. Toyekoyoka lisusu bazotinda ba materiel. Ouvimos mais que estão enviar material. Anjo alobi yaka. O anjo me disse: vem. Toke. Fomos. Totali nini? Olhamos o quê? Tango natali na mokili. Quando olhei no mundo, Namoni bato oyo babandaki koya kotia offrande.
Eu vi pessoas que estavam trazendo as suas ofertas. mabonza oyo totiaka na église na ngonga wana totindaka bamateriel likolo. As ofertas que nós demos na igreja, naquele mesmo momento, são material transformado e enviado lá no céu. Ntango ozoya na ndako ya nzambe, Quando estás a vir na casa de Deus, esengeli obongisa offrande na yo ya malamu você deve preparar uma boa oferta oyo esengeli otia. que você deve semear. Koyaka na ndako ya nzambe maboko pamba te. Não tenha hábito de entrar na igreja mão abanado. Me eloko ekamwisaki nga Mas o que me admirou, bamabonza nyonso ebandaki komata na lola te. nem todas as ofertas subiam. Natuni lisusu ange. Perguntei ao anjo. Ange alobi na nga, O anjo me disse, wuta na ndako começando de casa, bongisela nzambe ya malamu prepara já na tua casa a oferta de Deus. oyo ntango moma offrande ekoki Quando chega o momento da oferta, ozwi ya malamu obongisaki pega aquela boa oferta que preparaste, oye kotia na panier ya offrande. vais colocar no cesto. Balakisa Oferta. nga demo ya pauvreté. Me mostraram o demônio da pobreza. Bato bazobondela na mokili. Pessoas estão a orar no mundo. Nabengani yo molimo ya pauvreté. Vai te expulsar demônio da pobreza. Natindeli yo moto. E manda o fogo. Ange alobi yebisa bato na mokili. O anjo me disse, alerta pessoas do mundo, Po demo ya pauvreté akima. para que o demônio da pobreza te foge. Alakisi nga makambo ezosalama. Me mostraram o que estava acontecendo. Namoni bato bazobenga na molimo ya pauvreté. Eu vi pessoas a libertar o espírito da pobreza. Wana demo ya pauvreté akangaki bango bachaîne. O demônio da pobreza lhes correntou com as correntes. Me ntango bato wana bazofuta badime na mukenza mba azopesa bango. Quando aquelas pessoas começaram a pagar o dízimo no bocado que Deus começou a lhes dar, Bazotia ba offrande na bango. começaram a meter as suas ofertas Kaka na mukenza mba azopambola bango. no bocado que estavam sendo abençoados por Deus. Bazosunga pe musala ya nzambe. Estavam a ajudar a obra de Deus. Wana bachaîne ezokata na bango. As correntes começaram a cortar por si. Ntango babondeli ezali moto oyo ebwaki mpe etumbi bademo wana musika. Quando vão orar e o fogo vai manifestar, lançar longe aqueles demônios. Po pauvreté kima yo Para a pobreza te fugir, ozobondela. estás a orar. Me na mukenza mba azopesa yo No bocado que Deus está a te dar, kanisela mosala na ye. lembra-te da obra do Senhor. Toye koyoka lisusu bazotinda bamateriel. Ouvimos mais dizendo que estão enviando material. Ntango toyoki bazotinda bamateriel, Quando ouvimos que estão enviando material, ange alobi aka o anjo disse: sobe mais. tokei. Fomos. Ntango tokei tomoni nini? Quando fomos, vimos o quê? Tomoni bakristo bazosungana. Vimos os cristãos ajudando. Oyo amoni muzinga azangi lipapa akabeli ye lipapa. Aquele que viu outro não tem chinelo e ofereceu chinelo. Oyo amoni muninga azangi elamba akabeli ye elamba. Viu outro não tem roupa, lhe entregou a sua roupa. Oyo amoni muninga aza na nzala apesi ye eloko akolia. Ele viu outro está com fome, lhe deu de comer. Bakristo bazalaka mitema malamu. Os cristãos são pessoas de bom coração. Bakristo basungaka. Os cristãos ajudam-se. bakotiselaki biso message ya mabe na mokili soko okabi baotuna yo eske oyebi etadam na ye. Nos trouxeram uma mensagem falsa. Se você oferecer, te pergunta, conhece o estado da sua alma? Message ya mabe. Falsa mensagem. E bayebisaki bato lisusu. E dizer a outras pessoas: Soki ozosunga bato mingi, você está a ajudar mais as pessoas. ezali molimo ya servitude. É o espírito de servidão. Wana eza message ya bakristo te. Isto não é mensagem dos cristãos. Yesu Kristo asengi biso tolingana. Cristo nos pediu, nos amamos. Wana nde bakoyeba biso ke tozali bana ya Nzambe. É assim que vão sabendo que nós somos filhos de Deus. Wana ezali ba principe po otonga ndako na yo na lola. O que estás a ouvir são princípios para você construir o teu edifício no paraíso. Anja longola kinga wana. O anjo me tirou daí. Tokiti na mokili. Descemos aqui no mundo agora. Na ngambo oyo église ezali. Nesse lado tinha uma igreja. Na ngambo okuna église ezate. Nesse lado não tem igreja. Na ngambo église ezali tomonaki montre moko munene.
No lado onde havia a igreja, eu vi relógio muito grande. tozolobela déjà baeglise. Aqui agora começamos a falar da igreja, amado. Esika po ebengama église. O lugar para que seja chamada igreja Nalola bayebisaki nga esengeli moto yazokamba bino atambola na kobanga nzambe. no paraíso me disseram que o dirigente que estava dirigindo deve andar no temor de Deus. Soki moto azokamba bino atambolaka na kobanga nzambe te esika wana eza église te. Se a pessoa que vos dirige não teme Deus, aquele lugar não é chamado igreja. Tango tokitaki na ngambo ya église, Quando descemos no lado da igreja, liboso ya église ezalaki na montre ya munene. à frente de uma igreja via lá relógio grande. Montre wana eza ya molimo. Aquele relógio é relógio espiritual. Ndenge toza awa libanda ya église liboso wana montre ezali. Conforme nos encontramos aqui, à frente dessa igreja tem relógio grande. Toyekomona na montre église wana epesi 8 heures juste. Naquele relógio deu 8 horas e ponto. Ngai na anjo tozalaki ne totelemi kaka na ngambo. Eu e o anjo estávamos no outro lado de pé. Tomoni anjo mususu aye na panier moko ya munene eza na bakado ebele. Vimos anjo veio com um cesto muito grande que tinha muitas prendas dentro. Tomoni mama moko abandaki koya prière. Vimos uma mamã estava vindo na oração. Na 8 heures juste azalaki déjà pembeni ya église. 8 horas e ponto estava quase a chegar na igreja. Tango mama wana tomoni ye, Quando vimos aquela mamã, anjo akitaki na porte ya église na panier eza na bakado pe amoni ye. o anjo que desceu na porta da igreja com cesto que tinha prendas dentro, Azalaki na liste moko lokola registre d'appel. ela tinha livro como se fosse registro de chamada. Atali mama wana, Olhou aquela mãe, abengi ye na kombo na ye. lhe chamou no seu nome. Mama wana yoki te. Mamãe não ouviu. Anjo atali place ya kombo ya mama wana. O anjo olhou na lista no lugar do nome daquela mãe. Soki mbala liboso aya atie ok. Se pela primeira vez que ele vem na igreja, o anjo mete sim. Soki ayaka déjà atie très bien. Se ela costuma vir, ele coloca bom. Mama wana komi na porte ya église. Aquela mãe chega na porta da igreja. Anjo azwi kado moko na panier na ye atie mama wana na lipeka. O anjo pegou uma das prendas naquele cesto, depositou no ombro daquela mãe. Mama wana ye azomona eloko te. Aquela mãe entrou, não sentiu nada, não estava vendo nada. Azoyeba pe eloko te. E não estava sabendo nada. Akoti na kati ya église avandi na kado ne na lipeka. Entrou, sentou dentro da igreja com a prenda aqui no ombro. Sima ya mwa ba minute muke papa moko pa azoya mangu na église wana. E de repente também pagou. Pai estava correndo também vindo naquela igreja. Akomi pembeni ya église anjo abengi ye na kombo na ye. Chegou perto da igreja, o anjo lhe chama pelo seu nome. Tango akomi liboso ya église anjo azwi pe kado atie papa wana na lipeka. Quando chegou perto da igreja, à frente da igreja, o anjo pega uma das prendas, lhe coloca também em cima do ombro. Anjo yango awumelaki te. Aquele anjo não demorou. Azwi panier ne ya bakado. Pegou o seu cesto de prenda, Azwi liste na ye. pegou a sua lista, Akei. foi. Bato nyonso bazoya kokota wana bazozwa bakado te. Os atrasados que estão a entrar na igreja, os atrasados, já não estão a receber nada. Nayebisi anjo tozalaki na ye. E perguntei o anjo que estávamos com ele. Muninga na yo ayaki azokabola bakado asali bien. O teu companheiro que veio aqui estava a distribuir prenda, fez bem? Me aumeli te aki na ye. Mas não demorou, foi-se embora. Anjo ayebisi nga boye. O anjo me disse assim: Sœur Irene, Irmã Irene, anjo wana ayaka pona koumela te. aquele anjo não vem para demorar. Pona nini? Por quê? Na mokili. No mundo, Bino nde bopesa nzambe ba jour na ba heure ya prière. vocês é que deram Deus os dias e a hora de oração. Bino lokola bopesa nzambe ba jour na ba heure ya prière, nzambe kanga yango na likolo. Como vocês é que deram os dias e a hora de oração, Deus também fechou assim lá no céu. Tango boyaka kokutana na église.
Quando anda um vice encontrar na igreja, ezalaka mpona gloire ya pasteur te, não é para a glória do vosso pastor, ezalaka mpona gloire ya moto te, mais gloire ya nzambe. não é pela glória de qualquer ser humano, mas é pela glória de Deus. Yango omoni nzambe akitisaka lipamboli na ye. É que você viu Deus costuma derramar a sua bênção Mpona mutu nyonso akati makambo abandaki kosala, para toda pessoa que deixou o que ele estava a fazer, apesi valeur epai ya nzambe, deu valor a Deus, aye liboso ya présence na ye, veio à frente da sua presença. nzambe akoki kotika bato wana zonga bongo te. Deus não pode deixar aquela gente voltar assim. Nzambe akitisaka ange kaka na ngonga oyo boyokanaki. Deus só envia o anjo na hora que vocês marcaram com ele. Ayebisi nga lobi ser Irene, Me disse, irmã Irene, soki boyokanaki na nzambe 9h juste, se vocês se combinaram com Deus 9 horas e ponto, esengeli na bino na ba 8h50 minutes to 55 minutes bato nyonso bazala na église. é que vem 8 horas 50 ou 55 minutos, todo mundo deve estar na igreja. Mpona nini? Por quê? Tango ange akokita akuti bato nyonso akoleli bango mapamboli azongi na ye. Quando o anjo descer, vai encontrar todo mundo, vai distribuir as suas prendas e regressas. Nzambe aza fidèle, Deus é fiel, mais bato nde baza bainfidèle. mas os homens é que são infiéis. Likolo ya infidélité ya bato, Em cima das suas infidelidades, nzambe atikaka ange juste ngonga muke. Deus deixa o anjo num pequeno tempo. Mais nakoyebi soki 30 minutes ezalaka ebele. Ando te dizer que 30 minutos é muito. Soki prière ebandi 17h juste, Se a oração começa 17 pontos, 17h30 eza musika ange esakendaki. 17h30 é muito, o anjo já foi. Bato nyonso bazoya na nsima lipamboli oyo ange ayaki nango na part ya nzambe bozwa ngo te. Todos que estão vindo mais tarde, a bênção que o anjo trouxe na parte de Deus, não vão beneficiar. Eza lipamboli oyo ezali mpona kotosa ngonga toyokanaki na nzambe. É uma bênção dado para o combino da hora que se combinamos com Deus. Soki ozangi yango par rapport ya bénédiction atanti mokolo kokufa okorécupere te. Se você falhar isto, a relação do tempo, até quando você morrer, a bênção do tempo não receberás. Mpona nini? Por quê? Ange mokolo na mokolo ayaka na lipamboli ya ndenge moko te. O anjo, cada dia do culto, ele não traz a bênção da mesma forma. Mokolo na mokolo ezalaka na lipamboli nango. Cada dia que passa tem forma de bênção. Sikoyo tolobeli lipamboli na bakado wana. Falamos sobre as bênçãos naquelas prendas. Nzoka nde eza nini bakado wana? Afinal, aquelas prendas é o que? Ndenge toye église awa, Conforme que estamos aqui na igreja, ndenge toyaka église awa, conforme viemos na igreja, toza na baproblème ezotungisa bavi na biso, temos problemas que têm incomodar as nossas vidas, toza na baproblème na bafamille na biso. temos problemas nas nossas famílias. Tango nyonso ange akoya ayaka na baportion ya basolution mpona baproblème na biso. Cada vez que aquele anjo vem, ele traz uma porção de solução dos nossos problemas. Esalamaka ndenge nini? Isto como que é feito? Obandi kobondela nzambe, Você está aqui a orar, começa a orar a Deus. olobi nzambe Você diz, Deus, nauti kosilisa université, eu terminei a minha faculdade, nakotisi demande na nga na banque. eu fiz entrar o meu demande no banco. Nzambe naza moyembi na yo, Senhor, eu sou teu cantor, sunda nga nazwa mosala. ajuda-me para mim conseguir ter um emprego. Tango obondeli Quando tu orar, otambolaka na kobanga nzambe, anda no temor de Deus, nzambe atali Deus vai olhar, ayebisi ange oyo ayaka na mapamboli ya église na bino. vai avisar o anjo que anda a trazer bênção da vossa igreja. Mwana na nga wana aza moyembi, Aquele meu filho é cantor, abangaka nga. me teme.
Ndengo ozokende semaine oyo mobimba. Como estás descendo essa semana, Esengeli omemela ye solution na demande na ye ya musala kotisi na banque. você deve lhe levar a solução no pedido que ele me fez, que ele fez entrar no banco. Mokolo ya liboso. No primeiro dia, Nzamba lobi ndengo ozokende. Deus disse, assim que estás aí, Memela ye récépissé na ye. leva ele a resposta dele. Récépissé ezali tango otindi mukanda retour oyo basongiseli yo ke bayambi yango. A recepção é aquilo que é feito quando tu mandas e a resposta vem. Wana siko nzambe atindeli yo uta likolo ke okosala na banque oyo yo okotisi demande. Assim Deus enviou a resposta que tu irá de trabalhar no banco onde você fez o pedido. Mokolo wana osali makasi oye avant. Naquele dia você fizeste mesmo esforço, chegasse mais cedo. 17h ekuteli yo awa. 17 pontos, você está na porta. Okutanaki na ange. Você se encontrou com o anjo? Ange azwi lipamboli ateli yo na lipeka. O anjo vai pegando aquela benção em cima do teu ombro. Oyambi yango. Você já recebeste? Lobi lisusu ange aye na 17h. Amanhã de novo o anjo chega às 17 horas. Avant ange aya. Antes do anjo vir, Lokola toza na prière. como estamos na oração, Nzamba lobi. Deus disse: Memela mwana na ngai contrat na ye ya musala. leva o contrato do meu filho do seu trabalho. Yo sali makasi. Tu fizeste esforço, 17h ekuti yo awa. 17 horas já estás aqui. Ange azwi yango ateli yo na lipeka. O anjo receba, coloca no teu ombro. Mokolo ya misato. Terceiro dia, Boza na réunion na bino ya mabondeli na tongo. vocês têm vossa reunião de oração de manhã. Ndenge bayembi bazalaka na répétition. Conforme os músicos às vezes costumam ter dia dos ensaios. Otie réunion na bino na 8h. Colocaram vosso encontro dos ensaios 8 horas. Nzamba alobi na ange. Deus vai avisar o anjo. Ndenge ozokende. Como estás aí? Na tongo memela ye ke salaire na ye akobanda kotouche na banque eza $2000. Lhe manda a sua resposta. O salário que ele vai começar a receber no banco é $2.000. Na $2000 wana ange aye na 8h. $2.000, o anjo aparece na igreja 8 horas. Baninga babandi répétition ya musique. Os outros já começaram o ensaio. Yo ye kobima wana 9h. Você chegou aqui 9 horas. Ange azwi yango azongi na yango. O anjo vai pegando aquela benção, vai voltar com ele. Lobi lisusu. Dia seguinte também. Boza na prière. Estão na oração. Nzamba lobi. Deus disse: Ndenge ozokende. como estás aí? Oyo komema tu oyo ezali memela ye ke esengeli musala epesa ye ndaku epesa ye pe na voiture. Lhe leva a resposta para que essa resposta seja uma benção. Que o trabalho dele vai lhe oferecer casa, vai lhe oferecer um veículo. 17h ekoki. Chegou 17 horas do culto. Oyete. Você até nem no culto não apareceste. Oye kokoma wa 18h. Estás a chegar aqui 18 horas. Ange azwi ba avantage na yo azongi nango na likolo. O anjo pega a tua resposta, vai voltar com ele lá no céu. E ange tango azongi nango na likolo. E o anjo quando volta com ele no céu, Yo ye. você estás a vir. Sima ya mikolo babengi yo na banque. Depois de andando os dias, foste chamado no banco. Bapesi yo contrat o signé. Te deram contrato para você assinar. Bapesi yo musala oyo bazofutela baninga $2000 na yo bazofuta $500. No mesmo trabalho, os outros estão ser pagos $2.000, mas a tua vez estão te pagar $500. Ozongi na ndako bandi koyimayima. Você volta em casa, começa a murmurar. Musala oyo baninga bafutela bango yango mbongo ebele. Como é que esse trabalho nós todos fizemos mesmo? Os Nga outros nos pagam bom nga dinheiro. bazofutanga ka mbongo muke boye. Eu só estão me pagando um bocado. Nzoka nde mokolo ange ayaki kotikela yo salaire na yo. Afinal, o dia que o anjo apareceu para te deixar o teu salário, Ozalaki te. você não se encontrava. Okosala musala tango molai. Vai trabalhar muitos anos. Okomona ozonyokwama.
estás a sofrer mesmo, mais salaire a moqué. mas pouco salário. Wana bandi koloba. Assim começa a dizer: Na monia église wana nazokende pasteur azana nguya te, hein? essa igreja que tu a rezar parece o pastor, tem pouca unção. Na changer nanga église. Eu vou mudar da igreja. Nzoka ezali kambo ya pasteur te. Afinal, não é problema do pastor, Ezali kambo ya église te. não é problema da igreja. Ezali kambo na yo moko oyaki mabe na présence ya Nzambe. É teu próprio problema individual, porque você vieste mal na presença de Deus. Nzambe apesaki yo, Deus te deu, mais ozalaki wana te mpo na koyamba yango. mas você não se encontrava lá no momento para receber. Po okanga ba tranche ya solution ya ba problème na yo. Para que você feches as falhas de solução dos teus problemas, Esengeli oya kokutana na ange batiela bino prière ebandaka. você tem que se preocupar para vir se encontrar com o anjo na hora certa que vocês próprios colocaram, que o culto começa. Na kati ya bakado wana ba ange bayaka na badira ba fiançailles. Naquelas prendas, os anjos trazem até prenda de noivado. Nzambe alobi ndenge ba fiancé mwana nanga oyo fo basala kaka 6 mois babala ye. Deus me disse, conforme que noivaram minha filha, só vão fazer 6 meses, ela tem que casar. Yo ye retard. Você só chega tarde. Fiancé na bino ke 1 année, O vosso noivado, 1 ano, 2 ans, 2 anos, 3 ans, 3 anos, 4 ans, 4 anos, 5 ans. 5 anos. Okomoloba mwana mobali oyo azolekisela temps. Começa a ter você próprio a dizer: esse homem aqui está me fazendo passar meu tempo à toa. Nalingi na nga na changer mutu mususu. O isolo começa a olhar de um lugar a outro, quero mudar outra pessoa. Namoni lokola pasteur na biso asambelaka na ye mpo na nga te. Eu estou a ver, parece que o meu pastor não se preocupa mesmo com a minha vida. Pasteur aza na problème te. Pastor não tem problema. Pasteur ntango asambelaka, Pastor, quando ora, libondeli oyo ye azosala ekitelaka bandimi nyonso ya église. a oração que ele faz desce para todo membro da igreja. Atanga kombo na yo, atanga kombo na yo te. Citar o teu nome ou não citar o teu nome. Bino nyonso bokoyamba lipamboli. Todos vocês na igreja vão receber a mesma bênção. Mpo na nini? Por quê? Na nsima ya mokongo ya pasteur, Atrás da coluna do pastor nde Nzambe akoma bakombo na bino nyonso. é onde Deus escreveu todos os vossos nomes. Me ya pasi mpe ya mawa ezalaka aoloba na bino bootya mutu makasi. Mas a tristeza e a dor, quando o pastor fala, até os membros não obedecem, metem a cabeça duro. Azoloba na yo ozobude ye. Está a falar contigo, ainda estás a lhe negar. Ebele ya bato. Muita gente. Ba ange bayela bango mapamboli na bango. Os anjos lhes trouxeram as suas bênçãos. Par rapport ya bénédiction ya temps, A relação da bênção do tempo. barata yango Falharam. mpe bokorécupere lisusu te. E não conseguem recuperar. Par rapport ya bénédiction ya temps, A relação, a bênção do tempo. ndenge ange azoya kokabola mapamboli na porte. Conforme o anjo vem para distribuir as bênçãos na porta. Ange ntango akendaka na lola, O anjo, quando regressa no céu, akendaka kosala rapport na ye mpa Nzambe. ele vai dar relatório a Deus. Nakendaki na mapamboli boye, Eu levei essas bênçãos. tala bato ndambu kaka baye na pesi, Olha só, apareceu poucas pessoas que eu distribuí. oyo nyonso bazalaki te. Essa bênção toda eu regressei com ele porque Esse- os donos não estavam. Esengeli azwa yango akende okotisa yango na depo moko na lola oyo ezalaka kaka na mapamboli bato ataki ntango ba ange bayaki otikela bango. Ele tem que pegar o resto da bênção, colocar no depósito, simplesmente é para a bênção para aqueles que os anjos de Deus envia para eles. Me lokola Nzambe aza bolingo, Mas como Deus é amor, alobi ange oyo akabolaka mapamboli par rapport ya temps akozonga nango lisusu te. e Deus disse, o anjo que distribui a bênção, a relação ao tempo, não pode voltar mais com ele. Me Nzambe akoki kozongiselo yango na lolenge mosusu. Deus poderá te retribuir com ele de outra forma.
Parce que wana esengeli otosa 9 conditions. Ali, você tem que obedecer 9 condições. Anjo azoya na porta koya na ngote wana nzamba kokitisa ngo na ndenge mususu. O anjo que estava na porta já não vai trazer aquela bênção, virá de outra forma que Deus mandará. Condition liboso zala mutatanga a Bible. Primeira condição, seja a pessoa que leia muito a Bíblia. Mutatanga a Bible mingi. Pessoa que leia muito a Bíblia. Et ozomona déjà que tant ozotanga a Bible ezo sungo tant otonganda kuna lola ezo sungo pe o récupérer ba bénédiction ratée. Quando estás a ler a Bíblia, está te ajudar a construir a casa no paraíso e receber as bênçãos que você tinha falhado. Na o nyonso nazoloba okoki kopona moko te, il faut sala nyonso. Em tudo que vou citar os 9, você não pode escolher um, tem que fazer tudo. Ya mibale sengelo zala mutu aza mutu amabondeli mutu abondelaka ye moko. Segundo, você tem que ser pessoa que faz orações individuais. Ya misato esengelo zala mutu aza na kati ya louange pe adoration. Terceiro, tem que ser pessoa permanente no louvor e adoração. Quatrième esengelo zala moto oyo ateyaka baninga sango malamu baya pe pa Yesu Kristo. E o quarto, tem que ser pessoa que prega os outros a boa nova para que eles venham em Cristo. Esengelo futaka badim. Tens que pagar o dízimo. Esengelo pesaka offrande na église. Tens que dar oferta na igreja. Esengelo sunga muninga na yo soko moni na pasi. Ajudar o teu próximo quando você lhe vê com dificuldade. Esengelo zala mutu ajenaka. Tens que ser pessoa que jejua. Esengeli ozala mutu oyo asungaka basali ya Nzambe pe mosala ya Nzambe. Tens que ser aquela pessoa que apoia ou ajuda os servos de Deus e a obra do Senhor. Pour récupérer ba bénédiction ratée. Para recuperar a bênção falhada, Mutu nyonso yaka na église esengeli a contribuer na loyer. toda pessoa que anda vir na igreja, que se aluga, tem que contribuir no dinheiro de aluguel. Kotuna te nani afuti na nani afuti te. Você não questiona quem já deu, quem ainda não deu. Ndengo zana susi ya kofuta ndaku na yo. Conforme você tem ansiedade de pagar a renda da tua casa, descendo e voltar rápido no mundo. Ndengo zana susi compte na ona banque zanga mbongo te. Conforme você tem aquela vontade que na tua conta bancária não falta dinheiro. Esengeli o ravitailler pe kesi ya église. Você também deve se preocupar sobre a caixa da igreja. Wana force wana ekeye matili kolo. E aquela preocupação também vai subir até no céu. Eningisi bénédiction na yo. Vai sacudindo as tuas bênçãos Ebandi kozongisa ngo na mokili. e começar a regressá-lo na terra. Micro na église esengeli bino bosomba yango. Ba micro na église esengeli bosomba. O micro da igreja você precisa comprar. Bakiti na église esengeli bosomba. As cadeiras tem que comprar. Nyonso o eza bosenga na kati ya église oyo esengeli ozala na susi na yango pe osungaka na oyo Nzambe azopesa yo oyebaka kolongola ya mosala na Nzambe. Tudo que é preocupação da igreja tem que ser também a tua preocupação, apoiar, ajudar e tirar um caro que Deus te dá. Tiras uma parte para apoiar a obra do Senhor. Esengeli na bino pe bosungaka mosali ya Nzambe. E deve mesmo ajudar os servos de Deus. Bosangisi mbongo. Juntam dinheiro. Bolobi ke oyo ekosombela pasteur na biso eloko ya kolia. Vocês vão dizendo, essa contribuição vamos apoiar mantimento da casa do pastor. Oyo ekosunga pasteur pona bosenga zanango. Este vai apoiar o pastor pela necessidade que ele tem. Tango bozosala nyonso wana. Quando estão a fazer tudo isto, Mapambo liborataki. a bênção que vocês falharam, Nzambe akozongisa yango. Deus vai devolvê-lo. Po umela te ezo dépendre na yo. Para que esta bênção não demore, depende de ti. Il faut otinda kabiloko na tangi mingi. Você tem que mandar tudo que eu acabei de citar mais vezes. Pona nini? Por quê? Okoki kokufa pe lipamboli yango ezongeli yo te. Você poderá morrer e essa bênção fica lá, não volta para você. Shalom bandeko. Ebele ya batu. Muita gente Bazo condamner basali ya Nzambe. estão a condenar os servos de Deus.
nzoka nde bango moko bazotambola mabe na présence ya nzambe. Afinal, eles próprios estão andando mal na presença de Deus. Ange ayebisinga O anjo me disse 75% ya bato na mokili na maboko ya satana. 75% dos seres humanos na terra estão na mão do diabo. 25% na maboko ya nzambe. 25% só que está na mão de Deus. 75 na maboko ya satana, 25 na maboko ya nzambe. 75% na mão do diabo, 25% na mão de Deus. Kende kotanga Matthieu chapitre 13. Vai ler no livro de Mateus capítulo 13. Lobi bongo tosala calcul tobimisa 75 sur 25. Amanhã vamos fazer o cálculo para fazermos a soma de 75 e 25. Po calcul nango nde evandi wana. Porque o cálculo está lá no Mateus capítulo 13. Yesu Kristo apambola biso. Que Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12:14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder